Lucas 8, no verso 40. Se vocês quiserem ler ali, se vocês conseguirem, tá, dá para ver ali, certinho? O pedido de Jairo. Quando Jesus voltou, a multidão o recebeu com alegria, porque todos o estavam esperando. E eis que veio um homem chamado Jairo, que Jesus suplicou-lhe que fosse até a sua casa, pois tinha uma filha única de uns 12 anos que estava morrendo. Esse texto aqui, ele é continuação do texto da semana passada. Então, quando fala aqui, quando Jesus voltou, ele está falando de quando Jesus voltou lá daquela cidade que Jesus expulsou aquele demônio do homem que vivia no cemitério. Aí lembra que no final ele vai embora, as pessoas mandam ele embora, e aí o homem volta e fala, mestre, eu quero ir com você. Ele fala, não, fica aí e fale para os seus dos da sua casa. E aí Jesus volta para Jerusalém, e é nessa hora aqui que acontece. Jesus volta, a multidão está esperando ele, e quando ele pisa na terra, Jairo, o chefe da sinagoga, o mestre da sinagoga, chama Jesus e fala, mestre, vem até minha casa porque a minha filha está morrendo. Aqui, Lucas escreve que está morrendo, mas Marcos e Mateus vai contar essa história falando que a filha dele já estava morta. Então, lá em Mateus e lá em Marcos, Jairo sai de casa já nos dá a entender que Jairo já sai de casa quando a sua filha já estava morta, já estava desfalecida. Mas Lucas fala que ela estava morrendo. Lucas escreve a história mais completinha, dá para a gente entender melhor aqui a história. E a gente vê a influência desse homem, por quê? Poucas vezes na Bíblia a gente vai ver Jesus atendendo uma pessoa só. Poucas vezes. Sempre quando a gente vê Jesus, ele está em volta a uma multidão, tem uma multidão ali falando com ele, e ele está sempre ensinando para todo mundo e fazendo as coisas ali na frente de todo mundo, mas esse homem vem e chama Jesus, fala, mestre, eu preciso que o senhor vá lá na minha casa porque a minha filha está morta. É chefe da sinagoga, é um homem influente, é um homem que tem poder de influência, tem poder de autoridade, é um homem que manda. E a gente vai ver isso aqui no decorrer do texto. Continuando. Enquanto Jesus caminhava, as multidões o apertavam. E certa mulher que havia 12 anos, que vinha sofrendo de uma hemorragia e que havia gastado todos os seus bens com os médicos, sem que ninguém a pudesse curar, veio por trás de Jesus e tocou na borda da capa dele, e logo a hemorragia dela estancou. Aqui tem uma curiosidade. Pode notar aqui, quando o texto começa, ele fala assim, enquanto Jesus caminhava, não está dentro daquele mesmo versículo. A história muda, mas os versículos ali não. O último, como começa essa história aqui? Essa história começa no meio do versículo da história de Jairo. Então, até nessa separação, a Bíblia não foi escrita em capítulos e versículos. Isso é recente, isso tem no máximo 300 anos. Né? Há 300, 400 anos colocaram os capítulos e há 200 anos atrás colocaram os versículos. Que é para melhor encontrar as histórias, ficar melhor para estudar, para conhecer ali. Então aqui Lucas está escrevendo a história contínua. Está falando, Jesus voltou lá de Decápolis, quando ele desembarca, a multidão encontra Jesus, aí Jairo, o chefe da sinagoga, chama Jesus e pede para ele ir para a casa dele, e no caminho, a mulher vem e encontra Jesus. Essa mulher é uma mulher enferma, uma mulher que já tem 12 anos que está sofrendo uma enfermidade. As mulheres sabem o que isso causa. Eu tive uma prima, ela já faleceu, que ela tinha esse problema. Às vezes ela ficava aflita, porque às vezes ela menstruava 2 meses direto. E aí tinha que ir para o médico, porque ia perdendo sangue, ficava fraca, e aí dava anemia, e era sempre essa agonia. Então, e às vezes ela ficava 3 meses sem menstruar. Aí achava que estava grávida, e aí brigava com o namorado, e, era terrível. A gente viveu a adolescência juntos. E eu acompanhei essa aflição dela. Ela era um pouco mais velha do que eu, então assim, quando eu tinha 16, ela tinha 18, 19, já era adulta. A gente acompanhou ali aquela aflição e ela explicava pra gente o que acontecia, mas essa mulher aqui já fazia 12 anos que ela estava sofrendo com essa enfermidade.
E qual a gravidade disso aqui? Uma mulher que estava no período de menstruação dela, ela não podia conviver com outras pessoas, para não contaminar. Nesse tempo aqui não existia absorvente. Nesse tempo aqui não existia a higiene que tem hoje. Então o que a mulher fazia? Fazia o que fazem até hoje em algumas cidades lá da Colômbia. As mulheres amarravam panos entre as pernas e ia colhendo sangue com aquele pano ali. Isso tem até hoje. Tem uns amigos nossos são missionários, eles foram lá para a Colômbia, eles contaram que lá as mulheres não utilizam nada, nem mulher nem homem, né? Não utilizam nada, algumas tribos, né? Não utilizam nada que é tecnológico. Então, por exemplo, absorvente para eles é maldição. Não, tem que viver de forma natural. Então as mulheres amarram panos e fica aquilo ali durante o período da menstruação inteira. E essa mulher estava assim há 12 anos. E pior, para agravar mais ainda, ela tinha que ficar separada das pessoas. Então ela não ficava em casa, ela ia para um arraial. Ela ficava separada das pessoas. Então imagina, uma vez eu vi um pregador falando assim, né, que talvez, isso não tem escrito, mas talvez essa mulher menstruou a primeira vez, foi lá para o arraial e não voltou mais para casa. Porque nunca mais parou, não estancou mais o sangue. Eu não acredito que foi isso, porque quem está falando que ela gastou todos os bens dela. Então, com 12 anos, que bem que a pessoa tem, né? 11, 12 anos. Mas o fato é que essa mulher estava aflita já há 12 anos. E por que eu falei que quero falar sobre essa mensagem hoje? Porque a gente tem uma coincidência aqui. A filha de Jairo tem 12 anos e está doente agora. E essa mulher está doente há 12 anos. Eu já falei sobre essa mensagem, já falei exatamente sobre isso aqui. E me perguntaram assim, Ricardo, o que significa esses 12 anos? Eu falei, nada. 12 anos é 12 mais 1. 12 anos é 12 anos. Não é que a Bíblia trata assim, porque era 12 discípulos, 12 apóstolos, 12 tribos. Não tem nada a ver isso. Não tem nada a ver. Essa numerologia que alguns usam dentro da palavra é o que causa erros e falhas na continuidade da história e o que acaba gerando muita heresia. E a heresia, criada através da Bíblia, é a chave principal para a geração de uma seita. Então a gente precisa tomar muito cuidado com isso. Nossa, Ricardo, mais 12 não tem nada a ver. Tem nada a ver. Tanto é que Marcos e Mateus contam a mesma história e não fala dos 12 anos. Não fala. Só fala dos 12 anos da filha, mas não fala da mulher. Então entende que não tem nada a ver. Ah, mas porque 7, esses dias também, o menino falou pra mim, eu falei, a gente tava fazendo um evento com os jovens e tinham 7 tarefas para fazer e uma deu errado, a primeira deu errado. Eu falei, por que vocês não mudam? E a partir da segunda tarefa, de forma diferente. Ele falou, não, é porque a gente estabeleceu que tem que ser 7, porque 7 é o número da perfeição. Eu falei, aonde? Onde? Ele, não, mas eu falei, cara, tá errado, vocês já estão começando errado. Tá ensinando os jovens errado. Então, trazer essa questão de numerologia para dentro, ou querer extrair da Bíblia essa questão de numerologia, tá errado. Tá errado. A Bíblia não trata disso. São dias normais, são meses normais, quando já ouvi muitas vezes as pessoas falarem assim, não, que Jesus sofreu as chicotadas e o chicote que Jesus sofreu ali, as pancadas, chama azorrague. E ele tem 6 fios. E em cada fio tem 6 pedaços de ossos amarrados nele. Então Jesus sofreu 39 chicotadas. Eles fazem as contas, que 39 vezes as coisas tem ali. Jesus sofreu 365 feridas, que é cada ferida para um dia do ano, para a gente lembrar que nada a ver. Nada a ver. No ano judeu, o ano é de 360 dias. São 12 meses de 30 dias. A conta já não bate. Entendeu? Então, só para a gente desmistificar isso. Aqui está falando dos 12 anos, que a menina tinha 12 anos, e está falando que a mulher tem 12 anos. E aí a gente pode aprender a aplicar algumas coisas na nossa vida a partir disso. Qual o relato aqui? A mulher ouve falar de Jesus,
vai até Jesus, toca na orla do manto dele e o sangue estanca. Essa mulher recebe a cura instantaneamente, só que só ela sabe disso. Primeiro, ninguém podia saber que ela estava ali, no meio da multidão. Ela tinha que ficar isolada, senão ela correu o risco de ser morta apedrejada. Ninguém podia saber. E aí ela toca a orla de Jesus e o sangue estanca. Quem sente isso? Só ela. Só ela. E agora? Ela não pode falar para ninguém. Ela não pode levantar. Oh, eu estava sangrando até agora. Contaminei todo mundo aqui, ó. Mas agora eu fui curada. Sabe? Não pode mais fazer isso. Ela não pode mais viver. Ela não pode celebrar a cura dela. Só que quem curou ela? Jesus. Jesus. E aí, o texto continua e fala assim, ó. Mas Jesus perguntou, quem me tocou? Como todos negassem, Pedro disse, mestre, é a multidão que o rodeia e aperta. Mas Jesus insistiu, alguém me tocou, porque eu senti que de mim saiu poder. Olha, isso para mim é fantástico. Em outras traduções, vai falar que, em outras linguagens da Bíblia, que de mim saiu virtude, poder, virtude, cura. Então, olha a ousadia que essa menina teve. A ousadia que essa mulher teve. A frustração de não poder comunicar a cura. E agora o que Jesus está fazendo com ela? Jesus curou a enfermidade dela. Eu gosto de tratar isso porque o agir de Jesus nas nossas vidas não é um pontual. Ah, Jesus me libertou do vício e só isso. Jesus me libertou da mentira, da prostituição e é só isso. Não muda mais nada. Ah, Jesus curou uma dor que eu tinha e é só isso? Não. O agir de Jesus nas nossas vidas é completo. Ele cura, estanca o sangue dessa mulher, cura a enfermidade dessa mulher e agora ele está perguntando quem me tocou? A multidão apertando Jesus. Jairo puxando a fila. Minha filha está doente, vem, rápido, rápido, mestre. Minha filha está em casa, está morrendo, minha filha está morta. E aí ele para. E pergunta, quem me tocou? Imagina a cabeça de Jairo. Esse cara está doido. Olha a multidão que tem aqui apertando ele. E ele para a caminho da minha casa para curar a minha filha. Para perguntar quem tocou ele. Ele não quer ir lá. Imagina a cabeça de Jairo. Mas eu sou chefe na sinagoga. Não tem essa conversa. Mas a gente pode imaginar, conjecturar isso. Por quê? Imagina a aflição de um pai com a filha doente dentro de casa. E agora a única esperança que você tem, que está vindo na direção da sua casa, para e faz uma pergunta idiota. Quem me tocou? No meio da multidão? Imagina você lá no metrô, na Sé, 5, 6 horas da tarde, perguntar, quem tá me tocando? Lá você não anda. Você flutua lá no metrô. Você flutua. Você para assim, ó. Você nem se preocupa qual trem que você vai entrar. Porque você vai entrar em algum. As pessoas vão te levar em algum. Você vai andando sozinho. E é isso que está acontecendo aqui. Quando Jesus pergunta quem me tocou, porque de mim saiu virtude, Jesus está curando a vida social dessa mulher agora. A cura física já veio. A enfermidade dela já acabou. Mas agora ela precisa ser curada socialmente. Porque como que essa mulher vai voltar para casa e explicar para todo mundo o que aconteceu? Antes dela fazer isso, Jesus precisa curar ela socialmente. E aí ele insiste, alguém me tocou, porque de mim saiu virtude. E aí quando a gente continua a leitura, a gente vai ver, a mulher vendo que não podia passar despercebida, aproximou-se trêmula e prostrando-se diante de Jesus declarou, à vista de todo o povo, o motivo porque havia tocado nele e como imediatamente tinha sido curada. Tá vendo que ela foi escondida para lá? Ela foi para lá com medo do que poderia acontecer com ela, mas Jesus insistiu que ela falasse. Por quê? Ó, eu te curei. Agora as pessoas precisam saber o que aconteceu com você. As pessoas precisam saber como que era a sua vida antes de você chegar aqui. Porque é fácil, né? A gente conversa muito sobre isso. Porque as pessoas falam assim, não, eu aceitei a Jesus, eu sou crente, agora a minha vida mudou. Mas você não vê mudança de caráter.
Você vê, por exemplo, um exemplo clássico, no trabalho da pessoa. A pessoa às vezes piora. Não, que agora eu sou crente. Agora, sempre conta essa história, né? Cheguei nessa cara bravo, falou, fui falar com um cara lá do equipamento que estava quebrado, ele falou para vir falar para mim que orou e que o equipamento não vai mais quebrar, porque agora o poder de Deus está agindo no equipamento. No equipamento. O equipamento precisa de manutenção, precisa de graxa, precisa de ajuste, de aperto. Não do poder de Deus, cara. Quem precisa do poder de Deus sou eu. Então, assim, às vezes a gente vive um agir de Deus nas nossas vidas, uma cura, uma transformação, uma renovação de mente, mas a gente não renova as práticas. A gente não renova a nossa ação com o outro. Um exemplo, a gente sabe como uma pessoa foi convertida quando ela volta para pedir perdão para as pessoas. Eu precisei voltar a pedir perdão para muita gente quando eu me converti. Muitas vezes em público. Eu estava num culto, dirigindo o culto, e a pessoa entrava pela porta da igreja para assistir o culto. E aí Deus falava, pede perdão agora, na frente de todo mundo. Aí eu tinha que falar o que eu fiz, e pedir perdão, falar do arrependimento, e ir lá depois abraçar a pessoa. Mas esse é o maior milagre que a gente pode viver. É essa transformação através da ação. E a gente agora está mostrando para o outro o que Jesus fez em nós. Aqui, a mulher precisava falar para todo mundo. Imagina a alegria dela. Então Jesus restaura a sua saúde física e agora restaura a sua saúde psicológica. Jesus está falando para essa mulher assim, ó, você pode se alegrar com a sua cura, com a sua salvação. E aí ele termina e fala assim, filha, a tua fé te salvou, vá em paz. Agora essa mulher não fala mais assim, eu estou curada, não. Agora eu estou salva. Então, entendeu? A cura, a perseverança, a atitude que ela teve de ir lá e tocar na hora de Jesus. E agora Jesus cura ela socialmente. Filha, pode falar o que aconteceu, que ninguém vai te apedrejar mais. Ela fala tudo o que aconteceu e agora Jesus fala assim, ó, através de tudo isso aqui, você está salva. Não está só curada, você está salvo. Você foi salvo. Ainda não acabou. Quando Jesus ainda falava, veio uma pessoa da casa do chefe da sinagoga, um empregado, dizendo, a sua filha já morreu, não incomode mais o mestre. Mas Jesus, ouvindo isso, lhe disse, não tenha medo, apenas creia que ela será salva. Lembra que eu falei do poder de influência desse homem? O homem é chefe, tem empregados dentro de casa. O homem é aflito já, aí chega a notícia, não incomoda mais não, porque a menina morreu. Menina morreu. E aí você pensa a cabeça desse homem como estava. O homem está vindo, ele está esperando Jesus. Lá na beira do lago, está esperando Jesus. Jesus vem, desce do barco. Mestre, minha filha está morrendo. Vem para minha casa que a gente precisa de você. E aí Jesus, a caminho da casa dele, para ter esse diálogo com a mulher do fluxo de sangue. E aí ele cura a mulher, salva a mulher, restaura a mulher socialmente. E aí quando tudo isso acaba, a esperança de Jairo se renova, aí vem o empregado. Olha só, chefe, não incomode mais o mestre não, porque a sua filha morreu. A pior notícia que um pai e uma mãe podem receber. A pior notícia que alguém pode receber. Não, mas Jesus estava chegando já. Jesus estava nas portas. Porque agora ele poderia desistir ali. Poderia se rasgar ali. Mas quem ouviu o homem falando? Jesus. E o que isso me ensina? Jesus, ele precisa estar perto de nós. Ou nós precisamos estar tão perto de Jesus que ele possa ouvir as má notícias que chegam perto de nós. Que chegam até nós. Jesus precisa estar sabendo do que está acontecendo com a gente. Porque chegam e dão a notícia para Jairo. Olha, a sua filha morreu. E quem responde? É Jairo? Não, quem responde é Jesus. Mas Jesus, ouvindo isso, disse, não tenha medo. A sua filha não morreu, ela apenas dorme. Jairo estava tão próximo de Jesus que ele nem precisou dar resposta a uma notícia que ele recebeu. O próprio Jesus respondeu por ele. O que ia subir no coração de Jairo? Medo.
tristeza. Aí diz, opa, não tenha medo. E outra, Jesus não dá nem a resposta para quem trouxe a notícia. Jesus dá a resposta para Jairo, diretamente para Jairo. Aí o texto continua. Tendo chegado à casa, Jesus não permitiu que ninguém entrasse com ele, a não ser Pedro, João e Tiago, além do pai e da mãe da menina. E todos choravam e pranteavam, mas Jesus disse, não chorem, ela não está morta, mas dorme. E riam-se dele, porque sabiam que ela estava morta. Eu gosto de ver essa contradição aqui, esse paradoxo. Imagina, você chega na casa de luto. A história diz que nessa época, pessoas poderosas, e até não também, contratavam pranteadores, pessoas para chorar no velório. Por quê? A gente sabe que a pessoa é querida e influente através do desespero que tem na hora da morte dela, né? Tem um filme que é baseado numa história real, não sei se vocês vão lembrar, daquele menino que sequestrou o ônibus. Sequestrou o ônibus e aí ele saiu, os caras matou, o atirador de elite atirou, pegou na vítima em outra pessoa, mas não mataram ele, né? Ele foi preso, tudo. E quando ele morreu, no velório dele só tinha a mãe dele. E aí tem um filme chamado 147, acho que era o número do ônibus. É ela contando a história dele. Eu assisti o filme. Ela contando a história dele. E no velório não tinha ninguém. No velório não tinha ninguém. Eu já fui no velório assim. Um amigo meu de infância faleceu. E eu fui lá e não tinha ninguém. Só tinha a mãe e o irmão no velório. Coisa mais triste. Horrível. Porque filho é filho. Irmão, irmão. Mas o cara não tinha amigo. Não tinha ninguém mais que pudesse estar ali com ele no último momento. Então as pessoas contratavam aqui, a história diz, pranteadores. Então, quando a gente vê lá que Lázaro morreu, Jesus chega, tem um monte de gente lá chorando, sabe? Então, quando Jesus chega nessa casa, as pessoas estão chorando porque a menina está morta dentro do quarto. Aí Jesus fala assim, não chorem, ela não está morta, mas dorme. Aí o que o texto diz? E riam-se dele. As pessoas param de chorar a morte e começam a rir das palavras de Jesus. Começa a rir. É por isso que ninguém entrou no quarto para ver o milagre acontecer. Aí é o que eu falo, a gente pode aplicar diversas situações nossas, né? Quando Jesus te dá uma palavra, vá para esse lugar secreto com Jesus. Só você e ele. Chame poucos amigos, poucas pessoas. Saiba quem está do seu lado para se alegrar junto com você. Porque essas pessoas estavam chorando a morte da filha de Jairo, e quando Jesus dá uma palavra de renovo, o que elas fazem? Riem de Jesus. Riem das palavras dele. E não é isso que acontece com a gente muitas vezes? A gente fala assim, não, Deus tem uma palavra para mim e eu vou dar continuidade nisso que eu estou fazendo. As pessoas riem. Isso aconteceu comigo esse ano. Eu falei de um projeto meu, estava com um projeto, e Deus falou comigo, fale desse projeto com 8 pessoas. Eu falei do projeto para 8 pessoas. 4 riu na hora que eu falei. Riram. Tipo, de deboche mesmo. De apontar e falar assim, você fazendo isso? E 4 pessoas falaram assim, como que eu posso te ajudar? Eu posso te ajudar em alguma coisa? Eu posso fazer isso com você? E o negócio deu certo. Deu certo. Com essas 4 pessoas. As outras 4, o que isso me ensinou? A gente precisa saber escolher o que falar, para quem falar e com quem fazer as coisas. Jesus está ensinando isso. Jesus estava com os 12 discípulos e só 3 discípulos entraram no quarto. Só 3 discípulos. Pedro, Tiago e João. Mais o pai e a mãe. Quando ele entra lá dentro, o texto continua e fala assim, mas Jesus, tomando-a pela mão, disse em voz alta, menina, levante-se. E voltou-lhe o espírito, e ela imediatamente se levantou, e Jesus mandou que lhe dessem de comer. Seus pais ficaram maravilhados, mas ele lhes advertiu que a ninguém contassem o que havia acontecido. Outro paradoxo aqui, dentro da história, dentro do mesmo texto, e dando continuidade do que eu já falei na semana passada. Lembra do homem endemoniado? Qual foi o pedido dele? Mestre, eu quero ir com você. E Jesus falou, não, fique e conte a todos o que Deus te fez. Certo?
Quando a mulher do fluxo de sangue recebe a cura, Jesus fala, quem me tocou? Ah, não. É necessário que você conte o que aconteceu com você. Então, era necessário que todos soubessem o que aconteceu com aquela mulher. E agora, a filha de Jairo estava morta. A palavra fala que o espírito retornou a ela. E aí Jesus fala assim, ó, não conte isso para ninguém. Como que você não vai contar para ninguém que a sua filha estava morta dentro do quarto e que tinha uma multidão chorando lá? E aí ela sai andando de dentro de casa. Por que não conta para ninguém? Por isso que eu coloquei o título aqui desse slide como testemunho vivo. Tem coisa que a gente não precisa falar, a gente precisa viver. Por isso que eu falei do testemunho, da transformação. Tem coisa que a gente não precisa sair contando para todo mundo. Só de olhar na nossa cara, as pessoas vão ver o que aconteceu com a gente. Então, é viver um testemunho vivo. Ó, minha filha estava morta e hoje vive. Imagina você contando isso na empresa. Ah, caramba, minha filha morreu ontem e está viva, cara. Você já viu, bebeu, não dormiu, vai fazer um compliance, vai para o ambulatório médico, vai para o RH. Não. Ó, as pessoas estavam chorando, tinha prova da morte. Mas agora ela prova que está viva. Como? Se mostrando. Quando Jesus fala assim para os pais, dá-lhe de comer, ele está falando assim, talvez ela tenha morrido por causa disso. Algum problema. Talvez fazia tempo que ela não comia. Então, é a prova. Ela precisa de vocês dentro de casa. Ela precisa que os pais a alimentem dentro de casa. E aí, aqui eu queria falar dessa questão do tempo. Essa menina tinha 12 anos e estava enferma aos 12 anos. A mulher estava enferma há 12 anos. Então pensa, é 12 anos de enfermidade com 12 anos de vida. E aí Jesus para curar a mulher que estava há 12 anos enferma. E isso não interfere na ação de Jesus na menina que ficou enferma aos 12 anos. Então vale a pena a gente esperar com que Jesus conserte coisas antigas, coisas velhas, coisas que vêm lá de trás, para que ele renove as coisas novas que nós queremos agora. Então, às vezes, vale a pena esperar com que Jesus restaure relacionamentos, com que Jesus restaure lugares para que a gente volte para ele, para que a gente viva coisas novas em Jesus. Então, muitas vezes a gente atropela as coisas porque fica com ansiedade, que não, eu quero, Jesus, eu preciso, sei lá, vamos colocar aqui uma coisa assim, bem irrelevante sim, né? Eu quero uma promoção no trabalho. Ah, eu quero uma promoção no trabalho. Mas você nunca se preparou. Você não restaurou relacionamentos dentro da sua empresa. Você vive bicudo para todo mundo. Como você quer uma promoção no seu trabalho assim? Não, Jesus, eu preciso de uma renovação na minha casa. Meu lar. Como se você nunca juntou dinheiro? Você nunca... Então assim, Jesus, ele vai sempre agir nas coisas antigas primeiro, para depois começar a renovar as coisas novas da nossa vida. A gente quer primeiro que está na nossa frente aqui, né? Mas Jesus vem restaurando as coisas lá de trás. Os nossos vícios, as nossas vontades, os nossos desejos. Vem restaurando lá de trás para que as coisas novas venham e achem um lugar limpo, puro e que a gente viva essa nova vida com Jesus de forma plena. Amém? E aí eu encerro aqui, ó. A vida só começa depois que encontramos a Jesus. A vida daquela mulher que estava enferma começou depois de 12 anos de enfermidade. E a vida dessa menina que tinha se encerrado começou após os 12 anos. É um novo nascimento. Então quando nós renascemos em Jesus, o apóstolo Paulo fala que nós somos nova criatura. Uma nova criatura tem nova personalidade, tem novos desejos, tem novas vontades. Tudo é novo. Tudo é novo. Então viver essa nova vida com Jesus é viver essa novidade de vida, essa transformação. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Amém? Glória a Deus.